Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Nas Teias da Mente. Eu sou a Joana Kabuki e tenho comigo Cristina Soeiro. Olá, Cristina, novamente. Olá, cá estamos no nosso segundo episódio. O primeiro, eu acho que correu muito bem. Foi o nosso episódio de introdução ao tema que vamos abordar e hoje vamos finalmente entrar naquilo que nos propusemos fazer, que é falar sobre mentes criminosas. E o tema de hoje é precisamente esse, o que significa ter uma mente criminosa. Eu vou relembrar que a ideia é lançarmos esta pergunta, ou lançarmos uma pergunta sempre no início de cada episódio e no final teremos de encontrar a resposta mais simples que conseguirmos para responder a esta pergunta. Mas vamos então começar. O que será isto de ter uma mente criminosa? Nós nascemos criminosos, ou melhor, como dizia Rousseau, nós nascemos todos bons e a sociedade é que nos corrompe, ou como é que funciona? É complexo. Já pensámos das várias maneiras, não é? Já pensámos toda essa, inspirado nessa ideia de que nós nascemos todos bons. Também havia uma outra teoria que dizia que nós éramos uma folha em branco e que depois era o processo de socialização que nos ia pondo lá os caminhos, que as nossas decisões eram influenciadas pelo contexto do nosso processo de socialização, mas de facto o que sabemos hoje é que as razões por que uma pessoa comete um crime são muito diversas e existem vários fatores, mas eles estão identificados. Ou seja, nós hoje na psicologia forense temos informação, seguimos um conjunto de linhas orientadoras, ou seja, temos em consideração um conjunto de características ou de fatores, nós chamamos de fatores de risco, que nos ajudam a perceber, por exemplo, se aquela pessoa cometeu um crime, se a situação, qual é o nível de gravidade que a situação tem e que tipo de intervenção é que aquela pessoa precisa, não é? Desculpa, sim. Mas à partida, então podemos dizer que alguém que comete um crime, seja ele qual for, comete esse crime por um conjunto de duas razões. Alguma característica, alguma predisposição com que nasce para ser um criminoso, vou dizer assim em termos leigos, e ao mesmo tempo uma situação real, as condições de vida que podem proporcionar a que esse crime aconteça. É uma conjugação de duas coisas. Não só dessas coisas, só disso. É muito mais complexo, ou seja, a nossa relação com o cometermos um crime pode resultar de várias coisas. Pode até um crime acontecer e eu não ter uma predisposição para isso, ou seja, ter uma história, sei lá. Eu já avaliei situações em que aquela pessoa era uma pessoa bem inserida, era uma pessoa com uma vida profissional estável, com uma vida familiar estável, e de repente matou uma pessoa. Que resultou de uma circunstância e que essa pessoa depois cometeu um crime de uma maneira que levou a que me chamassem para analisar a situação, porque o crime parecia um crime daqueles bizarros, daqueles que estão associados aos Ted Bundys do mundo, não é? Mas assim, a pessoa em si, as características dessa pessoa nada levavam a esperar que aquilo acontecesse. Eu posso particularizar uma situação de homicídio em que um senhor matou uma mulher e depois, quando se viu confrontado com o corpo, o cortou aos bocados e colocou no ácido. Pronto, eu não falo mais detalhes. Mas esta pessoa era uma pessoa totalmente inserida. Acontece que aquilo resultou de uma situação de interesse amoroso e foi uma reação. A pessoa interessou-se por essa rapariga reagiu de forma negativa e foi bastante reativa, e ele, sem querer, empurrou, ela caiu das escadas abaixo e morreu. E ele de repente viu-se com o corpo. Mas e pensou, o que é que eu faço com o corpo? Estão a ver? E depois, de repente, aquilo, quando é descoberto, não é? O modus operandi faz pensar. Mas como é que, não é? Quando se analisa tudo aquilo que aconteceu,
é que esta pessoa tinha qualquer coisa dentro, porque é que incubou? Não, tem a ver com todo o processo de circunstancial. A pessoa explicou, quando falei com ela, dizia o seguinte: eu naquele momento só pensava o que é que vai ser da minha família. Eu estava dentro de um túnel e não conseguia pensar nada, só conseguia olhar para a pessoa que estava ali, morta, e o que é que eu vou fazer? Não é? Isto é estranho, não é? É muito estranho. É, mas não podemos aqui encontrar na história de vida desta pessoa os chamados fatores de risco explicativos de comportamento criminal. Resulta de uma circunstância. Mas pode-se dizer que ele teve uma espécie de surto ou ele estava plenamente consciente? Não, foi uma reação. Que estava a acontecer? Foi uma reação. Ele não pretendia matar a pessoa morreu resultante de uma interação física, não é? Que correu mal, e depois de repente a decisão que ele toma em relação ao que é que fazer com o corpo é tudo muito estranho, é bizarro, é violento, é extremado, não é? E para uma pessoa fazer aquilo, aparentemente qualquer um de nós pensa, esta só pode ter um problema mental ou ser uma pessoa fria, calculista. Nada disto tem a ver com uma circunstância de um evento inesperado. E depois nós podemos dizer, dessa circunstância, desse evento inesperado, resultou uma série de decisões extremamente negativas e más. Mas a pessoa confessou, não conseguiu viver com aquilo, não é? Na verbalização desta pessoa foi quando eu contei, eu senti-me muito mais leve, não é? Porque eu não ia conseguir viver assim. Portanto, estamos a falar aqui, isto para mim foi um caso que me marcou, na perspectiva em que nós podemos de facto ter um crime cometido com um ato de violência grande, aparentemente, não é? Tudo aquilo que acontece, e depois vamos avaliar aquela pessoa e não corresponde nada, não tem uma perturbação da personalidade, não tem uma perturbação sádica, todas aquelas coisas extremadas que estão associadas aos homicidas em série, etc. Resulta de uma circunstância. Então podemos assumir ou não aquilo que eu vou dizer a seguir, que é, de alguma forma, há pessoas que podem nascer à partida com características que as poderão levar a ser criminosas e nunca o ser, e há outras que à partida não terão nenhuma dessas características e vão acabar por cometer algum crime. Existem as duas hipóteses. Podem ter uma circunstância da vida que os leva a que isso possa acontecer, mas isso a probabilidade é muito pequena na nossa vida, nós todos, não é? Que temos características mais adaptativas de acontecer uma coisa tão extremada como esta. Eu também estou aqui a falar de uma situação que já é muito antiga, por isso estou a falar dela, já passou há muito tempo, faz parte de uma história inicial da minha vida de profissional que me marcou, não é? E que é um exemplo de quando nós pensamos, nasce criminoso. Não se nasce criminoso. Não podemos ir assim. Durante algumas alturas falava-se muito da personalidade criminosa. Não existe uma personalidade criminosa. O que existem são características, e aqui podemos agora falar um bocadinho de uma forma. Existem características que nós, pessoas, podemos ter que são facilitadoras do recurso à violência. E o facto de nós podermos ter mais, por termos mais tendência para recorrer à violência, podemos ter maior probabilidade de nos envolvermos numa situação que acaba por ser crime. E o que é que eu quero dizer com isto? O crime é uma interação, é um comportamento que eu tenho na relação com os outros que está tipificado pela sociedade onde nós vivemos, não é? Certo. É isso que é crime. Mas antes de chegarmos ao crime temos os comportamentos desviantes, os comportamentos antissociais, que ainda não são delinquentes ou criminosos, não estão enquadrados na lei, não é? E que podem ocorrer logo desde a adolescência, não é? Nós, em razão da idade, há pessoas que cometem atos que, se fossem cometidos por adultos, eram crimes, mas não são por razão da idade. Portanto, isto é tudo muito complexo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, para explicarmos porque é que o comportamento criminal, temos que ter em consideração logo as questões da idade, não é? Pronto. E as questões da idade é na relação que essa pessoa tem com a sociedade. Aquilo que vai modelar, aquilo que explica o meu comportamento ser aceito ou não aceito, é aquilo que eu faço em relação à minha integração na sociedade. Portanto, o comportamento criminal é definido, e por isso é que varia de cultura para cultura. Este é outro aspecto importante. A cultura é aqui muito importante. Aquilo que é crime agora pode não ter sido crime no passado,
e pode não ser crime num país ao lado do meu, não é? Portanto, isto também é complexo, não é? Certo. Pronto. A classificação do que é ou deixa de E ser. portanto, isto tudo depende depois destes fatores externos. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não existe de facto uma personalidade criminal, mas existe um contexto em que eu tenho que me encaixar no meio social e tenho que seguir um conjunto de regras. Não é? Agora, aqui tudo depende de como é que eu consigo cumprir essas regras. E então entra logo aqui um fator que é muito importante, para além da idade. E há fases da nossa vida em que nós somos mais exploratórios e que temos mais risco de cometer, de nos metermos na confusão. Quando somos mais novos. A adolescência é a fase da nossa vida onde nós experimentamos certo tipo de experiências, algumas delas, pronto, que são experiências que nós não voltamos a repetir na idade adulta, mas que são exploratórias, e algumas delas saem já fora daquilo que a sociedade normaliza como deve ser um comportamento adequado. Pronto, a idade é um fator importante. Durante a adolescência nós temos jovens, principalmente do sexo biológico masculino, que têm uma percentagem grande, superior a 50%, que experimenta comportamentos que já se enquadram na parte antissocial. Não é? Portanto, nós temos uma tendência, as raparigas têm uma percentagem menor. E porquê que isso acontece? Qual é a razão dessa diferença? O que é que as diferenças entre homens e mulheres na violência são grandes. E é aqui que, do ponto de vista da explicação do comportamento criminal, o sexo biológico e o género, porque aqui também tem a ver com a componente social, porque temos que falar de género, é uma variável diferenciadora. O ser homem e o ser mulher. Quer por questões bioquímicas, biológicas internas, hormonais. Eles normalmente e naturalmente são um pouco mais agressivos, naturalmente. Tem a ver com esse aspecto, mas também tem a ver depois com a confirmação social que é dada naquilo que é ser rapaz e que é ser rapariga. É expectável da parte dos rapazes que tenham determinados comportamentos e as raparigas não, é isso? Exatamente. Nós temos evoluído para experiências mais igualitárias do ponto de vista do processo de socialização e da escolarização do que é ser rapaz e rapariga, mas essas diferenças coexistem, quer os rapazes, quer as raparigas, e os homens e as mulheres têm uma percepção de cada um dos géneros que é partilhada. O que é que eu quero dizer com isto? Os rapazes descrevem-se sempre como mais ativos e dinâmicos, e as raparigas descrevem os rapazes também sempre como mais ativos e dinâmicos, e tendem a descrever as raparigas como menos ativas e dinâmicas. E o que acontece mesmo com os rapazes descrevem as raparigas geralmente como menos ativas e dinâmicas. Isto é um exemplo muito simplista que eu estou a dar, mas isto ainda ocorre. Eu tive uma aluna que fez um estudo sobre isso no terceiro ciclo, e as crianças partilhavam estas percepções sobre o que é ser rapaz, sobre o que é ser rapariga. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e vamos observar os factos, nós temos muito mais prisões de homens do que de mulheres. Porquê é que isto acontece? Porque se calhar os homens apresentam um determinado tipo de fatores de risco mais acentuados, que os leva a ter menos capacidades de adaptação e de cumprir a regra e as normas, se calhar do que as mulheres. E logo aqui há fatores internos, como por exemplo, os homens têm logo desde o início um processo evolutivo e de organização que é distinto das raparigas. Ou seja, por exemplo, as crianças até aos 5 anos de idade, os rapazes são muito mais exploratórios do meio, organizam-se muito mais, discutem muito mais as ligações de liderança nos grupos que formam. As raparigas tendem a formar grupos mais pequenos e respeitam mais as lideranças, não é? Isto nada tem a ver com a inteligência, tem a ver com a forma como se expressam, se exploram o meio e se organizam. Isto tem a ver também com fatores biológicos internos. Isso também vem muito ainda, penso eu, de há muito, muito tempo, não é? Quando o homem, a humanidade surgiu,
E era o homem que saía, era o homem que ia à caça, era o homem que se expunha, e a mulher era a cuidadora, que ficava com as crias e que as defendia. Isso, ainda trouxemos isso, ainda temos isso em nós, ou não? Joana, estás a falar de uma coisa que é, pronto, que está relacionada com um assunto que se fala, que tem a ver com a genética e com a epigenética, não é? Que é o processo, a influência que tem, não é? Nós temos uma informação interna, mas depois tudo é influenciado pelo histórico, pela nossa história, pela nossa integração no meio, as influências do meio externo, social e cultural, que vão influenciando ao longo de gerações e gerações, que também fazem um imprinting genético, não é? E sim, isso também acontece, não é? Mas isto é complexo, então, de facto, existem aqui diferenças de género entre homens e mulheres em relação à própria questão da violência. Os homens e as mulheres distinguem-se bastante a nível de crimes como a agressão, principalmente por crimes violentos extremos como o homicídio e a agressão sexual, por exemplo, não é? E não é assim tão óbvio que não existam mulheres, porque existem mulheres associadas à agressão sexual, mas isso será outro programa, que é um assunto complexo, outro podcast nosso. Mas a verdade é que na violência os homens e as mulheres têm padrões muito diferentes, e o ser homem ou o ser mulher é logo a partir de um fator de diferenciação explicativo, por exemplo, do homicídio, que é uma tipologia de crime muito específica, mas também nas outras formas de violência. Quando nós vamos para outras formas de comportamento criminal, como os crimes contra a propriedade, ou então crimes mais de natureza, mais, económicos, por exemplo, essa diferença já não é tão grande, não é? Entre homens e mulheres. Portanto, já existe maior número de agressoras, mas de facto, porquê? Porque realmente, o que é que nós vamos encontrar? Fatores internos, bioquímicos e hormonais, não é só a testosterona, atenção, é muito mais complexo disto, e depois fatores externos sociais que vão de alguma maneira atribuir funções ou papéis aos homens e às mulheres, que fazem com que os homens depois tenham, por exemplo, vou dar um exemplo, as mulheres têm mais suporte social em determinadas questões do que os homens. Por exemplo, se um homem não se conseguir arranjar um trabalho e ser um bom chefe de família e trazer dinheiro para casa, é muito mais discriminado socialmente do que uma mulher ainda, não é? Isto são coisas que estão a evoluir, mas isto ainda coexiste. E de facto os homens depois também têm outro tipo de risco, outro tipo de problemáticas do foro psicológico, que também lhes aumenta o risco de ser violentos. Por exemplo, os homens têm, aparentemente, os estudos mostram que os homens têm muito mais probabilidade de desenvolver perturbações da personalidade, como a psicopatia, que está relacionado com o uso de violência instrumental. Os homens têm muito mais risco de desenvolver perturbações sexuais, perturbações parafilias, como, por exemplo, a pedofilia, que está relacionado com o abuso sexual, não é? Portanto, há aqui questões que levam a que o homem apareça mais associado à questão. Os consumos de substâncias também têm uma grande repercussão em determinado tipo de crimes, como por exemplo o incêndio, não é? Os consumos de substâncias também se refletem de uma forma mais negativa nos homens. Porquê? Porque estes homens muitas vezes não conseguem encontrar um meio para trabalhar. As mulheres, se não trabalharem, às vezes conseguem nos meios pequenos ter ali um maior suporte familiar. Portanto, há aqui fatores sociais e internos que justificam esta diferença. E só aqui na diferença entre homens e mulheres já encontramos muito explicativo. Joana, eu já estou a ser chata, vê lá se estou aqui a perder, por favor, orienta-me. Sabe-se porque é que isso acontece? Porque é que os homens têm mais predisposição para ter esse tipo de distúrbios de personalidade, por exemplo, ou não há ainda explicação para isso? Há explicações para isso, não há estudos que apontam para questões biológicas internas, e depois para a influência, isto é sempre a conjugação de uma predisposição interna, depois com fatores sociais ou fatores familiares e sociais. Principalmente, eu não posso aqui misturar. Para explicar o comportamento criminal, temos 3 setores: as variáveis psicológicas e biológicas, as familiares, que vêm logo a seguir, que é a família, é a primeira fonte que nos ensina a aprender a controlar
por exemplo, os impulsos agressivos e a violência. Eu já lá vou, que é muito importante. E depois temos a parte social. A parte social vem a seguir, vem a escola, e depois a seguir vem o trabalho. Ou muitas vezes vem o trabalho, ou a integração na sociedade, ou não a integração. Portanto, são estes caminhos que explicam de forma articulada porque é que existem indivíduos que têm mais risco de cometer um comportamento, um ato violento, e por sua vez cometer um crime, e outros não é? Essa parte da família explicará, eventualmente irás falar um bocadinho sobre isso, mas explicará aqueles casos em que, estranhamente, nós pensamos, meu Deus, mas como é que aquela pessoa, que ela própria foi violentada ou foi sexualmente agredida, vai cometer o mesmo ato a seguir, não é? Foi violado pelo pai, vamos imaginar, e depois, quando é pai, faz em relação aos filhos, e ninguém percebe isso, não é? Porque as pessoas pensam, eu penso pelo menos, como é que alguém que sofreu na pele alguma coisa que deve ser inenarrável vai fazer igual a outra pessoa, mas é um bocadinho essa do padrão, não é? Eu vou fugir à questão da agressão sexual porque tem particulares. Okay. Vou pegar na tua ideia e vou pegar na violência dentro da família, que é um problema que nós temos, que é social, que é um problema já transversal às culturas, não é? Que é a violência nas relações de intimidade, a violência no interior da família, o vulgo da violência doméstica, não é? Que abarca desde as crianças. Sério com isso, exatamente, temos problema. Portanto, há aqui, quando falamos da família, o que é que há aqui? Quando nós estamos a trabalhar num caso, a tentar perceber um problema desta natureza, porque é que há um homem que bate na mulher ou que a mata, ou que bate na mulher, nos filhos, e que tem um comportamento violento, nós vamos muitas vezes estudar e usamos instrumentos de avaliação de gravidade dos casos. E o que é que nós observamos? Para falar da família e da importância da família, é que existe um fator de risco histórico, que é um fator que é a história do passado daquele homem e daquela mulher da díade do casal, não é? O que é que nós observamos muitas vezes? Há uma percentagem elevada de pessoas destas, portanto do agressor e da vítima, cuja sua história familiar assenta em comportamentos semelhantes, como estavas a dizer, ou seja, o facto de ter existido no seu processo de desenvolvimento a sua família já passar este tipo de comportamento, de que a violência é uma forma de resolver problemas, parece que é uma forma de que aquelas pessoas acabam por normalizar aquela reação face a situações negativas, e que aquilo é uma forma de resposta. Por um lado, a vítima acaba por olhar para esta violência de uma forma mais chamada normativa, não é? E leva muito, às vezes tem que fazer um processo para conseguir perceber que a vida que ela tem não está bem, está errado e tem que sair daquilo. É difícil para estas pessoas, é um processo complexo, é um processo que resulta da violência do seu próprio, que teve presente na sua própria história de vida. O mesmo acontece com o agressor. E é partilhado, este fator de risco que muitas vezes é partilhado. E por isso é que nós dizemos assim, mas porquê que estas pessoas se mantêm juntas? Porquê que esta vítima não consegue sair desta relação? Isto é complexo, é muito difícil, isto mexe com a emoção, as emoções das pessoas. Isto para dizer o quê? Nos anos 60 do século XX pensava-se que nós aprendíamos a violência através da observação. E dizíamos assim, não deixem as crianças ver filmes violentos, Dragon Ball Z, aquelas coisas todas. Não é bem assim. Obviamente que a observação de modelos violentos é importante, e haver aqui uma explicação da violência é fundamental. A pessoa pode ver, mas se alguém lhe explicar, ela depois vai interpretar de forma adequada aquilo. Ora, o que é importante aqui, um modelo familiar para a prevenção da violência e depois do crime? É que a família tem, na nossa cultura e na maior parte das culturas, um papel muito importante, que é, nós somos seres que precisamos satisfazer as nossas necessidades. Com um padrão de agressividade, tem uma parte genética dentro de nós. O que a família nos ensina de uma forma mais adaptativa é que, para nós nos inserirmos, temos que aprender a controlar o recurso à violência, temos que ser adaptativos. Ora, há famílias que falham nisto, porque não têm esses recursos. E nas famílias onde existe um histórico de violência, é esta a história. Não houve a aprendizagem do controlo destas condutas violentas. Não Sabes houve. Que agora é um pequeno episódio pessoal, que é o seguinte: quando a minha filha era bebé e estava a falar com uma amiga minha que tinha filhos também ainda pequeninos,
estávamos a olhar para eles, não é? Assim, muito embevecidas, e eu dizia para a minha amiga: pá, eu acho que gente que cresce com este amor que estas crianças têm nunca vai ser má pessoa, porque é um grande medo que eu tinha, era que a minha filha viesse a ser uma má pessoa. Não se verifica. E eu dizia-lhe isto: quem nasce com este amor nunca pode ser uma má pessoa. E eu acredito muito nisto. Há alguma de verdade nisto, não há? Claro que sim. Porque isso é fundamental, que é essa componente, é a vinculação. Nós na psicologia temos a vinculação, e a vinculação está muito, a vinculação é a ligação que nós temos com a ligação família, com a mãe, com o pai, ou com uma figura que nos dá confiança e segurança, e confiança e uma ligação emocional, nutrição emocional mesmo, não é? A necessidade de nos sentirmos amados, seguros, e isso é uma das coisas que falha muitos dos indivíduos que cometem crimes e que estão, pronto, a cumprir penas de prisão, etc., apresentam também este histórico, que é a rejeição parental, nunca terem tido uma figura de vinculação. Obviamente que esta explicação que eu estou aqui a dar, e eu quero que isto fique claro, não é uma minimização, mas nós temos que perceber isto até mesmo para pensarem na prevenção e na intervenção. De facto, eu acho muito engraçado, porque alguém no outro dia me dizia, não, era o meu filho que dizia, havia de haver uma universidade para os pais, para aprenderem a ser pais. Acho que sim, que estudar a ser pais, não é? Porque realmente toda a gente é traumatizada. E há a culpa aqui, normalmente é da mãe. E geralmente é sempre da mãe, pois lá está. Mas há aqui um fundo, apesar de ser uma caricatura que ele referiu, a verdade é que há aqui uma base. O que é que este comentário tem de importante? Aquilo que estavas a dizer, que é, de facto, a família são a primeira fonte de nutrição emocional, de segurança, e quando isto falha, a pessoa fica há coisas dentro dela que não aconteceram e são difíceis do ponto de vista emocional, que são difíceis de se reporem no futuro. E muitas vezes nós vamos sempre replicar nas relações que temos na idade adulta um bocadinho o nosso padrão de vinculação que tivemos a sorte ou o azar de ter na infância, não é? Pronto. E muitas vezes o que nós observamos nos indivíduos que cometem atos violentos é que não tiveram esse processo de ligação. Para além de haver depois aqui ainda indivíduos que ao longo do seu processo de desenvolvimento isto tudo resultou em questões, por exemplo, de personalidades mais narcísicas e com personalidades sádicas, coisas já mais graves, que ainda levam a que estes indivíduos cometam atos instrumentais, de violência instrumentais mais graves, não é? Que, por exemplo, os crimes de homicídio em série são explicados por um conjunto integrado de perturbações e não por uma única perturbação até, não é? Que a pessoa pode ter. Portanto, são coisas raras, mas coisas muito complexas. E estes indivíduos muitas vezes apresentam um histórico, não é um histórico só que viram um ato violento, não é um histórico que já tem uma determinada estrutura de personalidade, tem um determinado padrão emocional e depois tiveram uma história de vida em que a ligação positiva durante com a família ou com alguém importante para eles não correu, e muitas vezes tiveram que processar, foi rejeições, violência física, violência psicológica, negligência. Tudo isto são características, isto que eu estou a dizer, que explicam a história de alguns indivíduos que cometem atos violentos e cometem crimes, não é? Ou seja, há sinais, não é? Ou seja, tudo é importante. Nós, para sermos seres adaptados, temos que ter as nossas características internas são importantes, não é? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva, mas como tive um meio familiar de muito apoio, eu aprendi, e os meus pais ensinaram-me que eu tenho que me controlar, e portanto eu aprendi a ter insights sobre isso, e principalmente uma das coisas que o meu pai me ensinou é: tudo aquilo que tu fizeres tem consequências para ti e para os outros, não é? E isso é uma orientação que me marcou, não é? Ora, isto para mim é importante. Se calhar se eu não tivesse tido esta orientação, se calhar não tinha conseguido estudar, por exemplo, ou ir para a faculdade, não é? Porque após impulsivos o mundo é o aqui e agora. Certo. A frustração é difícil de gerir, não é? Portanto, esses recursos são importantes. Ora, muitas vezes as pessoas, quando têm determinadas características internas e em determinados meios,
o apoio que têm da família depois vai ser importante para a sua capacidade de corresponder depois às exigências do exterior, da sociedade, que são extremamente grandes, não é? Nós temos que cumprir temos que ser bons alunos, bons trabalhadores, bons pais. É muito exigente. É muito exigente. Ora, isto é um desafio muito grande, não é? Sim, quem não tiver uma estrutura grande, não é? Por trás, é capaz de destabilizar. Agora, há bocado fizeste-me uma pergunta, se uma pessoa tiver determinadas características, imagina, uma pessoa que tem uma perturbação da personalidade, que desde jovem é uma pessoa difícil de fazer uma ligação emocional, é mais agressivo, é mais instrumental na relação, tem dificuldade de amar outra pessoa. Obviamente que estas pessoas têm, se tiverem um meio familiar mais positivo, mais afetivo, terão outra capacidade de colmatar estas suas características, e se calhar esta perturbação pode até não se revelar de uma maneira tão intensa, não é? A criarem outro tipo de mecanismos que os ajudam a conseguir ligar-se aos outros, a pôr-se no lugar do outro, etc., a criar pontos de empatia, por comparação a uma pessoa que não teve esse tipo de possibilidade, esse tipo de família, esse tipo de... Portanto, isto é complexo. Bastante complexo, estou a ver. Mas, se calhar, nós chegávamos aqui imenso tempo a conversar e a conversar sobre isto. Se calhar vamos dar por terminado o nosso episódio, porque não queremos... Pois é, Joana, mais uma vez falei tudo e mais alguma coisa. E eu acho que ficámos a perceber um pouco melhor estas questões. Nós colocámos ao início a pergunta: o que significa ter uma mente criminosa, e o grande desafio para ti é fazer um resumo. É fazer um resumo numa frase muito simples. Eu vou fazer, eu já sei o que eu vou dizer. De facto, o comportamento criminal é explicado por características da própria pessoa, por exemplo, o ser homem, ser mulher, a idade, há fases da nossa idade onde nós temos tendência para cometer mais atos violentos, mas há aqui uma articulação entre características individuais, características do processo de socialização, nomeadamente da própria família, e depois da própria integração social. Portanto, é complexo explicar o comportamento criminal. Agora, se nós falarmos por tipologias de crime, por tipos de crimes, então aí vamos ter que encontrar outro tipo de especificidades. Mas, Joana, isso vai ficar para depois, não é? Vai ficar para depois. Não sei se consegui cumprir a tarefa. Cumpriste, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas quem nos está a ouvir pode dizer-nos isso com mais clareza. Era muito bom termos um input de quem nos está a ouvir. Sim, e por isso convidamos-vos a escreverem-nos para o nosso e-mail, nasteiasdamente@gmail.com, e a visitarem o nosso perfil no Instagram. Podem também deixar-nos lá uma mensagem e visitem o perfil, vejam sempre quando é que vamos ter episódios novos, quais são os temas, ouçam parte daquilo que aqui foi dito, partilhem com os vossos amigos. Já sabem que vamos ter episódios às quintas-feiras, quinzenalmente, em todas as plataformas de streaming. E agora o nosso próximo tema. Vamos desvendar aqui um bocadinho. O nosso próximo tema tem um nome interessantíssimo: Tríade Negra. E a pergunta que eu deixo é se o Tríade Negra é uma associação criminosa, que é o que me parece, assim à partida, ou se será um conjunto de distúrbios de personalidade. Vamos descobrir no próximo episódio. Vamos descobrir. Então não vou dizer nada. Não digas. Tá. Obrigada por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Então, adeus a todos.